E aí, fera? Hoje vou estar trazendo aqui para vocês a história do Clube de Regatas do Flamengo. Como tudo começou. Então, se você ainda não for inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar o like aí para estar ajudando o nosso canal e compartilhar caso vocês gostem aí dessa história. Então, sem mais delongas, vamos para esse vídeo espetacular. Mais conhecido simplesmente como Flamengo e popularmente pelos apelidos de Mengo, Mengão e Fla, é uma agremiação poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, fundado no bairro do mesmo nome. Para disputas de remo em 17 de novembro de 1895, tornou-se um dos clubes mais bem-sucedidos e populares do esporte brasileiro. Especialmente pelo futebol, tem como suas cores tradicionais o vermelho e o preto, e como seus maiores rivais esportivos o Botafogo, o Fluminense e o Vasco da Gama. Dentre suas maiores glórias no futebol, destaca-se as conquistas do Mundial Interclubes, único time carioca a ter conquistado tal feito, e da Copa Libertadores em 1981, além de uma Copa Mercosul e uma Copa Sul-Americana. A nível nacional, o Flamengo é considerado hexacampeão, tendo vencido 5 títulos do Campeonato Brasileiro e a Copa União, edição do Campeonato Brasileiro de 1987, organizado pelo Clube dos 13. Além de 3 títulos da Copa do Brasil, uma Copa dos Campeões, um torneio Rio-São Paulo, uma Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo e 35 títulos do Campeonato Carioca, sendo o maior vencedor da competição regional. Por conta desses resultados, o clube é, desde 2017, o líder nacional do ranking Folha, que dá uma pontuação para títulos e vice-campeonatos, conquistado pelas equipes. Entre outros feitos, o Flamengo foi eleito o 9º maior clube do futebol do século XX, em levantamento realizado pela FIFA. É um dos 5 clubes do país, ao lado de Cruzeiro, Chapecoense, Santos e São Paulo, que jamais foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Nacional. É também, ao lado de Atlético Mineiro, Santa Cruz e Arsenal, da Inglaterra, e também o Dublin do Uruguai, um dos 5 únicos clubes do mundo que já venceram a seleção brasileira de futebol. Detém, junto ao Botafogo de futebol e regatas, a maior sequência invicta do futebol brasileiro, com 52 partidas em 1979. E foi o primeiro clube do Brasil a atingir a marca de 1.000 jogos na primeira divisão do Campeonato Nacional, em partida realizada contra o Santos no dia 27 de julho de 2009. O Flamengo é o clube de futebol mais popular do Brasil, com a torcida estimada em 39 milhões de torcedores espalhados por todas as regiões do Brasil, segundo o levantamento conduzido pela agência de marketing desportiva Gerardo Molina Euroamérica. O Flamengo é, em números absolutos, o clube de futebol com o maior número de seguidores em todo o mundo. Em razão da força de sua torcida, é o clube brasileiro que mais recebe valores de direitos de transmissão. Além do prestígio com o futebol, o Flamengo também se destaca em outras modalidades esportivas, coletivas e individuais, notadamente no remo, no polo aquático e no basquetebol. Neste último, é um dos clubes mais tradicionais do país, tendo a sua equipe de basquetebol masculina conquistado 44 títulos estaduais, 6 títulos brasileiros, um campeonato sul-americano de clubes campeões, uma Liga Sul-Americana, uma Liga das Américas e um campeonato mundial interclubes. A origem. Em fins do século XIX, o remo dominava o Rio de Janeiro. O futebol começava apenas a aparecer em alguns clubes, mas ainda era olhado com certo temor, pois não estava sendo recebido com entusiasmo pela sociedade carioca. A criação de um grupo organizado com o objetivo de disputar competições de remo com clubes de outros bairros surgiu entre jovens do bairro do Flamengo, no Café Lamas, no Largo do Machado. Nestor de Barros, José Augustinho Pereira da Cunha, Feliberto Laporte, Augusto Lopes, Mário Espindola e José Félix da Cunha Menezes compraram um barco, chamaram-no de Feruza e o reformaram. Em 6 de outubro de 1895, os antes citados, juntamente com Maurício Rodrigues Pereira e Joaquim Bahia, saíram da Ponte do Caju e, com o tempo desfavorável, foram rumo à praia do Flamengo, mas o vento fez o barco virar. Bahia nadou até a praia para conseguir ajuda e chegou algumas horas depois, mas a chuva parou rapidamente
e o outro barco, o Leal, resgatou os jovens e o que tinha restado do Feruza. Então foi iniciada uma nova reforma da embarcação, mas ela foi roubada e desapareceu. A fundação. Um novo barco foi comprado e recebeu o nome de Cira, na noite de 17 de novembro de 1895. Muita gente estava em um dos corredores da casa número 22 da Praia do Flamengo, onde Nestor de Barros morava em um dos quartos. Lá, há muito tempo, já havia abrigado Feruza e agora guardava Cira. A reunião teve por objetivo a fundação do grupo de regatas do Flamengo. Naquela mesma noite foi eleita a primeira diretoria. Domingos Marques de Azevedo, presidente; Francisco Lúcio Colas, vice-presidente; Nestor de Barros, o secretário; e Felisberto Cardoso Laporte, o tesoureiro. Além dos eleitos, foram destacados como sócios fundadores José Augustinho Pereira da Cunha, Napoleão Coelho de Oliveira, Mário Espinola, José Maria Leitão da Cunha, Carlos Sardinha, Maurício Rodrigues Pereira, Desidério Guimarães, Eduardo Sardinha, Emílio José Barbosa, José Félix Cunha Menezes, George Leuzinger, Augusto Lopes da Silveira, João de Almeida Lustosa e José Augusto Chairel, sendo que os três últimos faltaram à reunião, mas foram considerados sócios fundadores. Na oportunidade ficou estabelecido que a data oficial da fundação do clube seria 15 de novembro, feriado nacional. As cores iniciais foram azul e ouro em listras horizontais bem largas. Entretanto, em 1898, por proposta de Nestor de Barros, houve mudanças para as atuais vermelho e preto. Novos barcos foram sendo comprados e o Mengo começou a destacar-se nas competições. Na primeira regata do Campeonato Náutico do Brasil, no dia 5 de junho de 1898, conquistou a sua primeira vitória com Irerê, uma baleeira a 2 remos. Anteriormente, o Flamengo só havia obtido colocações secundárias e muitos segundos lugares, o que lhe valeu inclusive o apelido de Clube de Bronze. Em 1902, diante do seu crescimento, houve a transformação do Clube de Regatas do Flamengo. Uma curiosidade na história do Clube de Regatas do Flamengo é que seus atletas já haviam se arriscado a praticar o futebol. No dia 25 de outubro de 1903, antes da fundação do Departamento de Futebol do Flamengo, os remadores flamenguistas se reuniram com os colegas de esporte do Botafogo para a disputa de um amistoso. O mais querido do Brasil. Em 1927, um concurso promovido pela Água Mineral Salutares e pelo Jornal do Brasil objetivou eleger o clube mais querido do Brasil. O torcedor deveria escrever o nome do seu time favorito no rótulo da garrafa d'água ou cupom impresso no jornal e enviá-lo preenchido para a sede do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. O vencedor levaria para sua sede a portentosa taça Salutares e o título de clube mais querido do Brasil. Ao final da apuração, o Flamengo somou 254.850 votos e venceu a disputa. Atualmente, a Taça Salutares é exibida em local de destaque na sala de troféus do Clube de Regatas do Flamengo, ladeada pela Copa Libertadores da América e pela Taça Intercontinental de 1981. Outro fator que ajudou a popularizar a força do Flamengo pelo país foi a Segunda Guerra Mundial. Com o posicionamento do Brasil como aliado dos Estados Unidos, foram construídas na cidade de Natal, Rio Grande do Norte e Belém do Pará, pelos americanos, 2 antenas de alta captação para pegar sinais enviados dos navios inimigos. Só que as mesmas antenas também permitiriam a transmissão de jogos, via rádio, para o norte e o nordeste do país. Na época, com o Rio de Janeiro como a capital do país, a importância do que acontecia em terras cariocas era muito alta. Além disso, o rádio era o meio de comunicação mais utilizado para notícias e, claro, transmissão de esportes. Dessa forma, as vitoriosas campanhas rubro-negras nos estaduais do começo da década de 40 se alastrou, ajudando a popularizar o clube. Em tempos atuais, pesquisas dos mais variados institutos especializados vêm confirmando que o rubro-negro é o clube de maior torcida
em âmbito estadual e nacional. O início no futebol. A partir de 1902, o Remo passou a dividir com o futebol a preferência popular. Assim, os associados do Flamengo tornaram-se sócios também do Fluminense para acompanhar o futebol, e os do Clube das Laranjeiras vieram para os rubro-negros a fim de acompanhar as regatas. Alberto Borg representava bem o exemplo, pois pela manhã remava pelo Flamengo e à tarde jogava pelo seu clube, o Fluminense. Entretanto, em 1911, houve a cisão no Fluminense e muitos jogadores do tricolor vieram para os rubro-negros, resolvendo em assembleia no dia 8 de novembro de 1911 fundar um departamento de esportes terrestres. Com Alberto Borges na direção, a briga entre Oswaldo Gomes e muitos dos jogadores do primeiro quadro do Fluminense foi a razão da discórdia. Originalmente pensou-se em uma simples adesão ao Botafogo, mas como os alvinegros na época eram grandes rivais do tricolor carioca, a ideia logo foi descartada. Em seguida, consideraram a ideia de reforçar o já estabelecido Paysandu, mas também foi vetado. Em uma vez que o clube era composto exclusivamente de ingleses, finalmente surgiu a ideia de Borges de criar uma seção de futebol no Flamengo. A proposta foi aprovada e consagrada na Assembleia do clube, realizada no dia 8. Títulos: uma Copa Intercontinental de 1981, uma Copa Libertadores da América de 1981, uma Copa Mercosul de 1999, uma Copa Ouro Nicolas Leoz de 1996. 5 campeonatos brasileiros. Em 1980, também em 1982 e 83, 1992 e o último em 2009. Uma Copa União em 1987, 3 Copas do Brasil em 1990, 2006 e 2013, uma Copa dos Campeões em 2001, um Torneio Rio-São Paulo em 1961, uma Taça dos Campeões Rio-São Paulo em 1955. O Flamengo tem 35 campeonatos carioca, o primeiro em 1914, onde também foi campeão em 1915 e por fim em 2019. O Flamengo também tem 21 Taça Guanabara, a primeira sendo conquistada em 1970 e a última em 2018. O Flamengo tem 9 Taça Rio, a primeira em 1983 e a última em 2019. Uma Copa Rio em 1991, 6 torneio início, 1920, 1922, 46, 51, 52 e 59, torneio aberto do Rio de Janeiro, o Flamengo tem um em 1936, torneio extra, também o Flamengo tem um, 1934, torneio relâmpago do Rio de Janeiro, o Flamengo tem um em 1943 e 2 campeonatos da capital, 91 e 93. Outras conquistas. O Flamengo venceu o troféu Naranja em 1964 e 1986, um troféu Cidade de Palma de Maiorca em 1978, 2 troféus Ramon de Carranza em 79 e 80. Também o Flamengo tem um troféu Colombino de 1988, uma Copa Quirim de 1988, Taça dos Campeões Brasileiro de 1992, uma Taça dos Campeões Mundiais em 1997 e, por fim, uma Florida Cup de 2019, onde foi campeão invicto. Então, essa foi a nossa história de hoje sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo qual o próximo time que vocês querem que eu faça a história que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Falou, fui e até o próximo vídeo.